Pois é, Mário, é uma expectativa muito grande sobre essa reunião que vai ser realizada, né, em Washington. Lula sendo recebido pelo presidente Donald Trump. E queria começar destacando um ponto aqui que eu acho que é digno de nota. Primeiro, né, o governo Lula, o quanto ele tem conseguido manter um sigilo sobre essas informações que envolvem a relação entre os dois países. Ele, né, e os seus assessores Lula, que adoram ficar plantando notinha na imprensa, mas quando diz respeito aos Estados Unidos, você vê que praticamente não há vazamento de informações em função da preocupação do governo brasileiro com que as autoridades americanas podem fazer, né, em relação ao país. O Lula teve 2 derrotas expressivas na semana passada, né? A questão da rejeição do nome do Messias, a derrubada do veto do PL da dosimetria. O governo está em baixa, está no seu pior momento político. Você vê a dificuldade do Lula de conseguir articular, né, uma base sustentável dentro do Congresso Nacional. E, né, ele, Alcolumbre, é bom lembrar, tem 2 ministros indicados por ele, Alcolumbre, no governo do Lula. E mesmo assim, o Alcolumbre trabalhou contra o nome do Jorge Messias para o STF. E o governo tem se valido de uma estratégia, né, sempre, e observando o que aconteceu no ano passado, de tentar apelar a esse discurso da defesa da soberania contra, né, os interesses malvados do império estadunidense. Eles, né, gostam de se referir a qualquer coisa vindo dos Estados Unidos, nem como americano, mas como estadunidense, aquela velha retórica esquerdista. E então, nesse momento, né, e é uma série de questões que eu acho que é interessante também lembrar na relação entre os dois países. Desde que o Trump assume a presidência no ano passado, ele passa a tratar, né, diretamente dos assuntos brasileiros em julho, quando faz aquela primeira publicação, né, falando, né, do processo ilegal a que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava sendo submetido. Ele fala, né, num processo de verdadeira caça às bruxas e anuncia o tarifaço maior em relação aos produtos brasileiros, né, comparativamente aos demais países do mundo, justamente por esse processo de perseguição política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aquele tarifaço de 50%. Passado ali 2, 3 semanas... Não, na semana seguinte, desculpe, ele, né, por meio do escritório de representação comercial dos Estados Unidos, instaura uma investigação contra o Brasil, nos termos da seção 301 da Lei de Comércio Exterior, que prevê justamente que os Estados Unidos, por meio desse instrumento, possam aplicar novas tarifas aos produtos brasileiros em função do que eles identificam como práticas comerciais injustas. E eles vão ali alinhando uma série de temas, né, dentre os quais a questão, por exemplo, de falsificação de produtos no Brasil, violação ao direito marcário, propriedade intelectual. Eles citam, né, exemplificando a Rua 25 de Março, em São Paulo, que é justamente famosa por vender produtos falsificados. Citam o afrouxamento do combate à corrupção no país, e aqui, bem lembrado nessa publicação do Jason Miller, esse é um assunto que mobiliza o eleitorado brasileiro. Assim o fez em 2018, né, em consequência de tudo que foi revelado pela Operação Lava Jato, né, a corrupção sistêmica instalada nas empresas estatais, dentro, né, dos 3 poderes, essa corrupção se alastrando pelo Estado brasileiro e em função também do desatino econômico do governo Dilma, né, a pior recessão ali da história desde a crise de 1929 no Brasil, e o eleitorado, né, pensou e quis uma mudança e, né, votou ali no Bolsonaro em 2018, justamente buscando a mudança desse cenário. A gente está num cenário muito parecido, né, em termos de alastramento da corrupção, e os 2 casos mais recentes deixam, né, ninguém vai ter dúvida disso, o caso do roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas e o caso do Banco Master, que comprometem esses 2 casos, as 3 também instituições da República, e no caso do INSS, né, o filho do rapaz, o filho do Lula, né, o Lulinha, envolvido, viajando com careca do INSS. Então, você vai vendo que esse é um item também importante para os Estados Unidos, né? Dentro, até quero abrir só um parênteses nesse tema aqui da corrupção, que é interessante.
até 1990 no mundo, né, especialmente no comércio internacional, era muito comum que os países pagassem propina para conseguir contratos, grandes contratos internacionais. Eu vou dar exemplo aqui da Alemanha e da França, que a legislação desses países, olha que é uma situação bizarra olhando com o olhar de hoje, mas isso era prática legal na década de 90. A legislação alemã e a legislação francesa, elas permitiam que empresas alemãs e empresas francesas que pagassem propina para funcionários públicos de outros países para conseguir contrato, que essas empresas fizessem um abatimento da propina paga do imposto de renda que elas recolheriam aos cofres públicos dos respectivos países. Essa era a bizarrice da situação no plano internacional. E aí dentro ali da ONU e de um esforço especialmente do governo americano, por quê? O governo americano, né, os Estados Unidos aprovaram uma lei anticorrupção no final da década de 70, e aí os Estados Unidos começaram a ver, a gente está perdendo muitos contratos internacionais porque, né, qualquer empresa americana que pague propina fora dos Estados Unidos responde por um processo criminal nos Estados Unidos. Então, há uma preocupação dos executivos das grandes corporações americanas de não se envolverem em atos de corrupção em qualquer país do mundo, porque eles respondem direto nos Estados Unidos por qualquer ato de corrupção praticado. E aí, o governo americano viu que começou a haver uma concorrência desleal contra as empresas americanas. Por quê? Se pega, as empresas francesas podem corromper funcionários públicos de outros países. As empresas alemãs de outros países do mundo, os Estados Unidos começaram a perder contratos internacionais e aí começaram a pressionar os países para aprovar uma legislação internacional de combate à corrupção e justamente para evitar essa concorrência desleal. Então, o esforço de combate à corrupção no mundo, ele se inicia ali de 1995, Convenção de Palermo, em diante, justamente dentro desse esforço do governo americano de tentar conter a corrupção global, porque as empresas americanas estavam perdendo contratos, e tentar uniformizar o tratamento contra a corrupção no mundo inteiro. Então essa é uma questão muito sensível para o governo americano, né, e envolvendo, obviamente, o interesse das empresas americanas de atuar em mercados em que as empresas não sejam submetidas ali a qualquer tipo de achaque pelas autoridades nacionais. E a preocupação em vários dos documentos hoje, né, proferidos ali e emanados do governo americano falando dessa questão da corrupção. E na investigação da seção 301, eles mencionam expressamente a decisão do ministro Dias Toffoli que beneficiou a JBS na questão da multa dos 10 bilhões de reais, né, em que ele suspende o pagamento da multa e a JBS depois consegue reduzir essa multa de 10,5 bi para 1,5 bi. Uma economia, né, para os irmãos Batista de 9 bilhões de reais. E aí, obviamente, não é coincidência que depois o advogado dos irmãos Batista adquira as cotas do resort Taiaiá. É só você, né, juntar ali os 2 mais 2 igual a 4. Então, é um momento sensível da relação entre os países. Tivemos nessa sessão 301, inclusive está para ser concluído o relatório final da sessão 301, que pode motivar novas tarifas contra o Brasil, até porque na decisão da Suprema Corte Americana, em que ela considerou ilegal o tarifaço aplicado pelo Trump contra os países do mundo, eles deixaram muito claro o seguinte, falou, olha, a invocação da IEPA, que era a Lei de Poderes Econômicos Emergenciais para fins de aplicação do tarifaço, é ilegal, segundo a Suprema Corte Americana. Mas não é ilegal a aplicação de tarifas com outras bases legais, e uma dessas bases legais mencionada pelo Brett Kavanaugh no seu voto foi justamente essa. Falou, olha, a Lei de Comércio Exterior de 1974, seção 301, o Trump pode se valer dessa base legal para aplicar novas tarifas contra os países. Só que essa lei ela tem um procedimento administrativo muito bem delineado e, em relação ao Brasil, essa investigação em curso que pode levar, sim, à aplicação de novas tarifas contra o país. Do ponto de vista, olhando hoje, então, obviamente que isso é muito prejudicial para o Brasil, porque, né, a gente tem vários mercados que exportam quase que 100% da sua produção para os Estados Unidos. Eu vou dar o exemplo da indústria madeireira. Grande parte dessa indústria madeireira brasileira exporta para os Estados Unidos e é das que têm sido mais prejudicadas por esse tarifaço. Pode se prejudicar ainda mais se o governo americano vir aplicar novas tarifas. Mas não só, a questão do combate às narco-organizações, né, e aquela
já a classificação das organizações criminosas brasileiras como organizações terroristas, e esse vai ser um dos principais itens da pauta de discussão entre Estados Unidos e Brasil. Então, há uma série, a questão bem lembrada pelo Constantino, das terras raras, inclusive com o governador Caiado, à época governador, né, ele saiu do cargo agora para disputar a presidência, ele fez um acordo por meio do estado de Goiás ali para exploração, junto com o governo americano, de exploração de terras raras por empresas americanas, porque essa é uma questão sensível para os Estados Unidos diante, né, dessa Guerra Fria 2.0 entre Estados Unidos e China e a disputa por mercados envolvendo a indústria de alta tecnologia, como chips, robótica, né, a questão da inteligência artificial e todos esses insumos que são imprescindíveis para o desenvolvimento dessas indústrias. E é dentro desse cenário, com esses vários interesses em pauta, que nós teremos então essa reunião entre Trump e Lula, num momento delicado para o Lula, né, inclusive ele tentando se valer aí dessa narrativa, como eu disse no início do meu comentário, da defesa da soberania, porque, né, pelas considerações do secretário da Comunicação, Sidônio Palmeira, a popularidade do Lula melhorou ano passado quando ele invocou essa retórica de defesa da soberania brasileira na questão do tarifaço. Então, né, são várias questões a serem discutidas. Há uma preocupação do próprio Lula, né, de que o Trump venha fazer na Casa Branca o que ele fez com o presidente da África do Sul, quando ele expôs o presidente da África do Sul pela perseguição aos sul-africanos brancos que tem acontecido no país. E ali uma situação constrangedora para o presidente da África do Sul. Aquele momento também que o próprio Zelensky, ali em que ele teve uma rusga, né, o J.D. Vance e o Trump contra o Zelensky na Casa Branca. Então essa preocupação por parte do Lula, ali dos seus principais assessores, sobre qual vai ser a reação do governo americano. Até porque, vamos lembrar aqui de 2 episódios recentes, Darren Beatty, que é o principal hoje conselheiro sênior do Departamento de Estado para Assuntos Brasileiros, teve seu visto cancelado quando disse, né, que tinha intenção de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O próprio Alexandre de Moraes deu a autorização, depois voltou atrás, e aí houve aquela decisão do Ministério das Relações Exteriores de cancelar o visto do Darren Beatty, alegando que os Estados Unidos estariam tentando interferir nos assuntos eleitorais brasileiros, e a questão ainda mais sensível, né, da repressão transnacional por meio do delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que foi expulso do país porque violou o acordo de cooperação entre o ICE, a Polícia Migratória Americana, e a Polícia Federal, quando, né, tentou, né, de forma ali sorrateira, fazer uma extradição disfarçada a Ramagem, porque ele sabia que não há viabilidade no pedido de extradição formulado pelo Brasil, e aí ele tentou deportar o Alexandre Ramagem, né, acionando o ICE e tentando contornar naquilo que eles se denominam no direito internacional de extradição disfarçada. Vamos aguardar, porque o governo americano tem ficado silente, não tem se manifestado muito, se manifestou, né, por meio da expulsão do Marcelo Ivo de Carvalho, mas não adotou uma retórica beligerante, se manifestou só pelos canais apropriados, né, transmitindo essa decisão de expulsão do Marcelo Ivo. Mas em relação ao Darren Beatty, o governo americano nada falou, né, não chegou a retalhar, né, adotar o princípio da reciprocidade em relação ao Brasil. Então nós estamos aí no momento e vamos aguardar, né, qual que vai ser a postura do Trump em relação a tudo isso que aconteceu nesse período. Inclusive os Estados Unidos acenando para o Brasil, levantando as sanções da Lei Magnitsky em relação ao Alexandre de Moraes. E o Lula então vai tentar se aproveitar desse momento, dessa reunião, para sair das cordas, né? Ele que está na Berlinda, está nesse momento complicado e está lambendo as feridas das 2 derrotas e não está sabendo muito bem como agir diante dessas 2 derrotas históricas que ele sofreu na semana passada. Então, expectativa grande, em especial qual vai ser a reação do presidente americano. Ele não tem se manifestado sobre o Brasil recentemente, há um silêncio ali, tanto por parte do Departamento de Estado quanto da Casa Branca. Está envolvido, né, com a questão da guerra do Irã, que tem tomado muito do seu tempo e suas preocupações ali, da maior parte da burocracia americana. Então, vamos aguardar e ver se o Trump vai para cima do Lula, ou se o governo americano vai conseguir retomar essas pontes que estão de fato balançadas aí, né, considerando todos esses episódios recentes, em especial esse do Ramagem e o episódio do Darren Beatty, que, né, foi muito sensível e esgarçou a relação entre os 2 países. Mari. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt, da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!